Olá, boa noite. Você acompanha a partir de agora o Jornal da Justiça. O Conselho Nacional de Justiça promoveu hoje o seminário A Magistratura do Futuro. Na abertura, o presidente do Supremo e do CNJ, ministro Dias Toffoli, destacou a necessidade do judiciário estar preparado para os desafios de gestão e da prestação de serviços à sociedade. E vamos mostrar também. Segunda turma do Supremo retoma julgamento sobre legalidade de acordo adicional de colaboração premiada. O caso tem relação com a Operação Publicano, que investiga um esquema de corrupção na Receita Estadual do Paraná. Ministros do Superior Tribunal de Justiça garantem pagamento de pensão alimentícia para jovem maior de idade. A lei diz que o pagamento de pensão alimentícia é obrigatório até os 24 anos, se o filho estiver estudando. E ainda, veja como foi o encerramento da audiência pública sobre o decreto que alterou a estrutura do Conselho Superior do Cinema. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento sobre a legalidade de acordo adicional de colaboração premiada. Repórter Carla Lucena acompanhou. Ô Carla, boa noite. Sobre qual caso os ministros trataram desse assunto? Oi, William, boa noite para você, boa noite a todos. E está aí relacionado ao caso da Operação Publicano. Essa que foi uma operação deflagrada em 2015 e revelou aí um suposto esquema de corrupção que estava acontecendo dentro da Receita Estadual do Paraná. Bom, na ocasião, um ex-auditor, ele assinou um acordo de delação premiada com o Ministério Público. Passado algum tempo, o Ministério Público revogou esse acordo de delação premiada, dizendo que ele não estaria aí cumprindo as regras previstas neste acordo de delação. Depois, o Ministério Público decidiu reaver e reeditou um novo acordo aí, fez um termo aditivo de um novo acordo de delação premiada. E acontece que pessoas que teriam sido citadas nesses depoimentos estão questionando a validade aí desses acordos, e essa discussão é que está tendo aqui na segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Esse caso começou a ser julgado em maio, quando na época votou o relator do caso, o ministro Gilmar Mendes, e hoje então o julgamento deu seguimento, hoje com o voto do ministro Edson Fachin, que em maio tinha pedido aí um pouco mais de tempo para avaliar essa questão. Até o momento, o placar está em 2-1. Dois ministros da segunda turma dizem que terceiros que foram aí citados em delações podem questionar essas delações, e o ministro Edson Fachin, como vamos acompanhar agora na reportagem, votou para que não se possa aí haver essa interferência. Vamos ver. O ministro Edson Fachin explicou que desde 2015 o plenário do Supremo decidiu que delatados não podem questionar a validade de acordos e que, para mudar esse entendimento, a questão deveria ser levada novamente para todos os ministros. Depois, ele votou para manter o segundo acordo do ex-auditor Luiz Antônio de Souza e de sua irmã Rosângela de Souza Sempre Bom, e ainda que as provas podem ser usadas na ação penal. Verifico que não se retrata sequer, em tese, de vício de legalidade ou regularidade, até mesmo por força desse poder negocial que considero atípico, tal como conferido ao Ministério Público. E ainda que assim não fosse, as declarações prestadas pelos colaboradores realmente gozam de reduzida aptidão demonstrativa, na medida em que, por expressa dicção legal, não se prestam isoladamente a sustentar qualquer condenação. O relator dos pedidos, ministro Gilmar Mendes, que tinha votado em maio, nessa terça-feira reafirmou que a ação penal, que tem como base essas delações, deve ser anulada. Ele também criticou a forma como foram conduzidos esses acordos. Como que se faz um acordo com essa amplitude? Depois se rescinde o acordo. E diante das acusações feitas pelo colaborador, se faz um segundo acordo, em que a condição básica era que deveria ratificar o primeiro acordo e deveria retirar as imputações feitas.
E antes da ministra Carmen Lúcia pedir mais tempo para analisar a questão e suspender o julgamento, o ministro Ricardo Lewandowski acompanhou o voto do relator. Este caso tem particularidades que impressionam, mas impressionam negativamente. Como já foi apontado pelo ministro Gilmar Mendes, os aditivos apresentados aos termos de colaboração anteriormente rescindidos continham cláusulas, e pasmem todos, que determinavam que os delatores se retratassem das acusações imputadas aos promotores de justiça do GAECO naquelas audiências realizadas e ratificasse as declarações anteriormente prestadas na fase de investigação preliminar. Bom, e olha só, a sessão da segunda turma terminou agora há pouco e no último caso julgado, os ministros negaram o pedido de Elvis Riola de Andrade. Ele é aí acusado de fazer parte do PCC, o primeiro comando da capital, e aqui no Supremo ele questionava que ele está preso há quase 9 anos e ainda não foi a julgamento, alegando aí excesso de prazo nessa prisão. Bom, a ministra Carmen Lúcia era relatora deste caso e os ministros decidiram negar esse pedido, mas aí determinaram de ofício que o Tribunal de Júri de São Paulo deve agendar o julgamento dele. E bom, e é isso agora, William, eu volto com você. Ok, Carla, obrigado pelas suas informações. E hoje também foi dia de julgamentos da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. No início da tarde, a primeira turma analisou o pedido de liberdade de um homem condenado a mais de 1 ano em regime semiaberto por furtar um salame e um pacote de café em um mercado do Rio de Janeiro. O ministro Marco Aurélio, relator do caso, lembrou que o acusado tem condenações por posse de drogas e outras passagens pela polícia e justificou seu voto contra o habeas corpus. Ante esse contexto, não há como chegar-se a uma flexibilização, por isso indefiro a ordem. Mas a turma, por maioria, concedeu o habeas corpus favorável ao condenado. A intenção foi meramente de se alimentar. Não houve prejuízo ao estabelecimento. Concedo, a ordem, defiro o habeas corpus para, reconhecendo o princípio da insignificância, absolver o paciente. Os ministros também avaliaram o pedido de soltura de um médico de Petrópolis, Rio de Janeiro, acusado de estupro de vulnerável. Segundo a acusação, ele drogou a vítima antes de ter relações sexuais com ela. O crime foi no dia 31 de agosto do ano passado. A turma, por maioria, indeferiu o pedido. E o fato de se dopar a vítima eu considero grave. Quer dizer, eu acho que até o último momento a mulher tem o direito de dizer não. Se disser não, é não. E se prosseguir, o ato é estupro. Outro julgamento foi de um jogador de futebol de Ouro Preto, em Minas Gerais, que em maio deste ano foi preso durante uma partida. A defesa pediu ao STF a revogação da prisão. Na ação, alegou que houve excesso dos policiais, que teriam descumprido uma súmula vinculante do Supremo, que regulamenta o uso de algemas. Para o relator, não houve violação da súmula e essa decisão foi confirmada hoje pela primeira turma. Esse é um caso típico de não cabimento da reclamação. O que se evocou na inicial da medida, que teria havido desrespeito ao enunciado número 11 da súmula, que versa a utilização das algemas. Como que, per salto, chega-se, por isso chovem no Supremo hoje as reclamações, chega-se ao Supremo com queima de etapas, ao invés de se atacar a prisão preventiva mediante habeas corpus e junto ao órgão judiciário competente. Estou desprovendo o agravo. E a gente conversa agora com a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, que também esteve na sessão da primeira turma. Oi, Karina, boa noite. Boa noite, William. Karina, súmula vinculante número 14, direito de defesa, estiveram em pauta hoje. Exatamente. Da relatoria do ministro Luiz Fux, presidente da primeira turma, os ministros acabaram entendendo que a alegação trazida em sede de reclamação não fazia nenhum sentido, não teria havido essa violação da súmula vinculante número 14. Segundo essa súmula do Supremo Tribunal Federal, cabe a defesa tem o direito de ter acesso aos elementos de informação, elementos de prova que foram carreados durante o processo de investigação para que possa formular a defesa do seu cliente. E segundo a alegação na reclamação,
O juízo do primeiro Tribunal do Júri da comarca de Belo Horizonte, em Minas Gerais, teria negado à defesa do réu o direito de acesso a um depoimento de uma testemunha sigilosa. Segundo o ministro Luiz Fux, foi deferida parcialmente a medida liminar para suspender o prazo de apresentação das chamadas alegações finais, já que o processo estava no finalzinho, para que o juízo pudesse prestar informações acerca dessa possível violação do direito de ampla defesa. E segundo foi informado pelo juízo, os elementos de informação, o depoimento dessa testemunha sigilosa estava à disposição tanto do Ministério Público como da Defesa para anotações, apontamentos, mas não era possível tirar cópias, a extração de cópias tinha sido negada efetivamente. E a informação prestada também é de que o sigilo, tanto da identidade como do endereço dessa testemunha, eram fundamentais para a sua segurança, na medida em que o crime envolvendo um homicídio qualificado teria sido supostamente cometido por gangues rivais do tráfico de entorpecentes. Então, nesse sentido, o ministro Luiz Fux, hoje, no recurso contra aquela decisão que havia negado, entendido que não havia a violação da súmula vinculante número 14, todos os ministros acabaram acompanhando, negando provimento ao recurso, um agravo regimental, entendendo que o direito à ampla defesa e o direito de defesa, o exercício da defesa, não teria sido violado e nem, consequentemente, a súmula vinculante a ensejar a propositura da reclamação. Portanto, por votação unânime, os ministros acabaram negando o recurso da defesa. Quarta passada não tivemos sessão, né? Amanhã tem? Amanhã nós temos sessão no plenário pela manhã e no período da tarde também com sessões no Supremo Tribunal Federal. Ok, Karina, obrigado pelas suas informações, por estar aqui no JJ. O Supremo Tribunal Federal finalizou na manhã desta terça-feira a audiência pública sobre o decreto que alterou a estrutura do Conselho Superior do Cinema. Ao todo, foram 8 horas de debates. No segundo dia de audiência pública, 29 entidades falaram sobre a liberdade artística. O respeito à Constituição Federal foi o ponto principal do debate. O Instituto Brasileiro de Direito Administrativo vem aqui para defender que a baliza do paradigma do Estado Democrático de Direito, a baliza do pleno exercício dos direitos culturais, é jurídico sim e deve ser considerado no controle dos atos da administração pública. Segundo o Sindicato da Indústria Audiovisual, a legislação brasileira também prevê políticas públicas que garantam produções independentes, apartidárias e de respeito à diversidade. Ao promover a repentina interrupção do curso normal de uma política pública essencial, tendo por base a natureza editorial do conteúdo, a portaria se choca, a um só tempo, com os princípios que regem a liberdade de expressão, a liberdade econômica e a segurança jurídica na nossa ordem constitucional. O Congresso Nacional teve 2 representantes na audiência pública. Marcelo Calero, ex-ministro da Cultura, e Áurea Carolina, representante da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados. É por meio de políticas públicas que a gente pode fomentar essa presença ativa numa sociedade tão desigual e tão excludente. Comunidades LGBTI, negras, mulheres, indígenas, povos e comunidades tradicionais não conseguem conquistar visibilidade pública como deveriam se não for por meio de ações afirmativas. Além das produções audiovisuais, debatedores falaram da importância das emissoras públicas para a manutenção da democracia. A TV Justiça foi citada como exemplo de serviço à população. Um exemplo de TV pública é essa TV onde estamos aqui, a TV Justiça, que ainda que não seja feita pela sociedade, ela presta um serviço público à sociedade. Então, e não presta serviços a um ou outro ministro que presida esta casa, e sim ao judiciário brasileiro. Ao todo, foram 8 horas de audiência pública. 29 entidades, artistas e representantes do governo se posicionaram sobre o assunto ao longo dos 2 dias. A ação de relatoria da ministra Carmen Lúcia, que motivou o debate, ainda não tem data para ser julgada no plenário do Supremo. Nós estamos aqui a discutir as normas, ou o conteúdo das normas e as consequências de aplicação de normas para que a gente tenha o florescimento da cultura nacional sem qualquer tipo de peias, porque não é de um Estado democrático poder se estabelecer limites que tornem intransponíveis a produção livre da cultura e o direito do cidadão de ter acesso à produção cultural. A Ordem dos Advogados do Brasil e a Procuradoria-Geral da República elogiaram o debate e lembraram que a discussão promovida pelo Supremo vai ajudar no posicionamento das entidades.
é simples e fácil defender a liberdade de expressão artística para pessoas que entendem a Constituição como nós entendemos. Mas não é simples. O objeto específico está colocado ao Supremo, porque envolve uma abordagem de atos praticados por quem tem competência para praticá-los. O presidente da República, ministro de Estado. Ou seja, esta é uma questão que é aparentemente simples, mas, a meu juízo, ela tem uma complexidade que exige um aprofundamento. A seguir, o ministro Dias Toffoli destaca a importância de um judiciário moderno para prestar um melhor serviço jurisdicional à sociedade. Os detalhes você vê em instantes. É você correr atrás dos seus direitos e estando pelo certo, né? Na sessão desta terça-feira, o Conselho Nacional de Justiça aprovou resolução sobre o depoimento de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. A resolução cumpre o que está previsto na Lei 13.431 de 2017, que garante direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência. Um dos pontos da legislação é o depoimento especial à polícia e ao judiciário. Esta já é uma prática na Justiça, mas agora o CNJ criou normas para todo o país. Uma delas é que os tribunais estaduais e federais devem capacitar magistrados e profissionais para o trabalho. Todas as comarcas precisam ter uma sala especial para os depoimentos. Eles devem ser gravados. No caso de crianças e adolescentes de povos e comunidades tradicionais, a equipe técnica deve ter um profissional com formação em antropologia. Se o depoimento for de indígena, a FUNAI será intimada a comparecer na data. Os menores têm direito ao silêncio. O relator, conselheiro Luciano Frota, lembrou a importância do depoimento diante dos números da violência. Os dados do Disque 100 do ano passado revelam algo assustador, né? Que foram mais de 17 mil registros de denúncias de violência sexual cometidas contra crianças e adolescentes, e desse número, 13.400 de abuso sexual, né? Nós aqui, mais uma vez, estamos demonstrando que o Poder Judiciário brasileiro está à frente de muitos poderes judiciários, né, dos ditos países desenvolvidos no mundo, também nessa matéria. O Conselho também determinou que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina adote o processo judicial e o sistema de execução penal eletrônicos, que já valem para todos os tribunais. O prazo ainda será definido. E o Conselho Nacional de Justiça tem 2 novos conselheiros. Eles tomaram posse hoje em Brasília. A cerimônia foi no Superior Tribunal de Justiça. Tomaram posse o desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná, Luiz Fernando Tomasi Keppen, e o juiz do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Mário Augusto Figueiredo de Lacerda Guerreiro. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, participou da cerimônia de posse e ressaltou a atuação dos magistrados e a importância da chegada deles ao CNJ. A atuação de suas excelências, desembargador Keppen, do juiz Mário Guerreiro, com certeza será uma atuação que muito enobrecerá e engrandecerá o Conselho Nacional de Justiça. Os novos conselheiros foram indicados pelo STF e ficam no CNJ pelos próximos 2 anos, com possibilidade de uma recondução. Na manhã de hoje, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, abriu o seminário A Magistratura do Futuro. O evento do Conselho Nacional de Justiça tem como base os dados da pesquisa Quem Somos? A Magistratura que Queremos. O levantamento é da Associação dos Magistrados Brasileiros e ouviu mais de 4.000 integrantes da categoria. Para o presidente do STF do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, conhecer o perfil dos magistrados brasileiros é fundamental para refletir sobre os melhores caminhos para a magistratura do futuro. Ao compreendermos quem são, o que pensam, como agem os integrantes da magistratura, poderemos melhor contextualizar esse perfil, de acordo com a atual realidade social, política e econômica do país, e também com as mudanças experimentadas pelo Poder Judiciário, agora que já completamos mais de 30 anos de democracia, inaugurado com a promulgação da Constituição Federal de 1988.
O presidente Dias Toffoli destacou ainda que os resultados da pesquisa apontam para a compreensão do papel moderno da justiça brasileira. A respeito disso, ele aponta a eficiência, a transparência e a responsabilidade como chaves da transformação do Poder Judiciário. Em sua atual arquitetura constitucional, remodelada pela Emenda Constitucional 45 de 2004, o Poder Judiciário deixou de resolver apenas demandas entre indivíduos, passando a ter um papel muito maior, solucionando conflitos políticos, coletivos, sociais e culturais de grande magnitude, de modo a garantir a autoridade da Constituição e do Estado Democrático de Direito, promovendo a cidadania, a efetividade dos direitos fundamentais e o acesso a uma ordem democrática justa. No próximo bloco, o Superior Tribunal de Justiça garante pensão alimentícia para maior de idade. Veja os detalhes dessa decisão em instantes. Voltamos já. Na medida da extensão de cada direito de cada indivíduo. Você não pode conceder além do que é devido, nem abaixo também do que é devido, para que você possa, então, dessa forma, se fazer justiça. O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de um pai que não comprovou que a filha maior de idade não precisa de pensão alimentícia. Daniel tem 28 anos e acabou de se formar no curso de Educação Física. Ele tentou conciliar trabalho e estudo durante um ano. Dormia apenas 3, 4 horas por noite. Por isso, decidiu sair do emprego e se dedicar à faculdade. Ele conta que só conseguiu concluir o curso e se sustentar porque recebia pensão alimentícia do pai. Com o dinheiro de um estágio, você não paga as suas contas. Aí você está estudando, você está estagiando, se você estiver sozinho, você não consegue pagar as suas contas. Assim, você precisa de ter mais uma renda, além do estágio. E aí que a pensão ajudou bastante. A lei diz que o pagamento de pensão alimentícia é obrigatório até os 24 anos se o filho estiver estudando. Quem não cumpre com essa obrigação pode ser preso, ter os bens penhorados ou o nome negativado. Em Minas Gerais, um homem foi preso depois que atrasou o pagamento da pensão da filha maior de idade. O pai recorreu ao STJ e alegou que a jovem poderia arcar com o próprio sustento porque tem mais de 18 anos. Ele disse também que não tem capacidade financeira de pagar a dívida e que, se fosse preso, os outros filhos menores de idade ficariam na miséria. Ao analisar o caso, o relator, ministro Moura Ribeiro, explicou que o cancelamento da pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial mediante contraditório. Afirmou ainda que o simples fato da filha ser maior de idade e possuir, em tese, capacidade de se sustentar não é prova de que ela não precisa dos alimentos. E a maioridade civil, por si só, não é capaz de desconstituir a obrigação alimentar. Com isso, os ministros da terceira turma negaram o pedido de habeas corpus. A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão e medidas de sequestro de bens determinados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, relator da Lava Jato na Corte. Os agentes também entregaram intimações para os senadores Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, e Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, e para o ministro Vital do Rego, do Tribunal de Contas da União. A operação investiga denúncias de que políticos do então PMDB teriam recebido repasses ilegais da JBS no valor total de 40 milhões de reais. Os senadores Eduardo Braga e Renan Calheiros divulgaram nota e se colocaram à disposição para colaborar com a investigação. A assessoria de Vital do Rego afirmou, também por meio de nota, que o ministro é o maior interessado em esclarecer os fatos e que atenderá à solicitação do depoimento, colaborando com a Justiça, como sempre tem feito. É hora de dar um giro na rede para saber as últimas notícias. Vamos então até a redação do Jornal da Justiça falar com o repórter Renato Rosa, que tem as informações. Oi, Renato, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. A gente começa o giro com uma notícia do Superior Tribunal de Justiça. O ministro Ribeiro Dantas concedeu liminar para restabelecer decisão da primeira vara de execução criminal de Taubaté, em São Paulo,
que autorizou a progressão ao regime semiaberto para Alexandre Nardoni. Ele está preso desde 2008 pela morte da filha Isabela Nardoni, de 5 anos. A liminar é válida até o julgamento de mérito do pedido de habeas corpus. Ainda não há data definida para isso. Em outra decisão, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a primeira vara federal da Seção Judiciária de Sergipe será responsável por julgar processos sobre o derramamento de óleo nas praias do Nordeste. O ministro Francisco Falcão também determinou a junção dos outros processos que correm nos juízos federais dos estados de Alagoas, Pernambuco e Bahia. Todos foram propostos pelo Ministério Público e pedem a mesma coisa, que o governo federal e o IBAMA adotem medidas para conter as manchas. Para encerrar, uma notícia da Procuradoria-Geral da República. A instituição defendeu a anulação de acordo de colaboração premiada dos irmãos Joesley e Wesley Batista, donos da JBS. O procurador-geral Augusto Aras citou a contratação pelos irmãos Batista do ex-procurador da República, Marcelo Miller, como uma tentativa de burlar a lei no mesmo período da assinatura do acordo. Miller fazia parte da força-tarefa da Lava Jato, que investiga diversos crimes envolvendo a empresa, entre eles corrupção, lavagem de dinheiro e recebimento de propina. E o Giro de Notícias fica por aqui. A gente lembra que você pode rever nossas reportagens no YouTube. Acesse TV Justiça Oficial. Voltamos com você, William. Obrigado, Renato. E o Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e a gente reforça o convite. Mande sua mensagem ou sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp 61992606116. Uma ótima noite para você. Até amanhã.